Eu nunca imaginei que o presbítero Shi deixaria estranhos pregarem a ele e o desorientassem para crer numa pessoa. Ele entende a Bíblia. Sim. Como pôde ser desorientado? Exatamente. É inacreditável. Isso é sério. Não é qualquer coisa. Sim. Se é alguém que não seria desorientado a ele. Isso mesmo. Nos últimos anos, estudei a Bíblia com o presbítero Shi. Espalhamos o Evangelho e estabelecemos igrejas, servindo juntos ao Senhor. E superando as dificuldades e sofrimentos. Isso mesmo. Houve muito sofrimento. O presbítero Shi é um bom irmão. Não posso vê-lo seguir a senda errada. Concordo. Precisamos persuadi-lo a voltar. Sim. Ele tem tanto prestígio. Ele acredita na Relâmpago do Oriente. Ele é o líder principal de igrejas de várias regiões. Ele lidera mais de 100 mil fiéis. Agora, Chan Hong-lin já o seguiu na crença dele. Já o Como seguiu? pode Já o isso? seguiu. Se todas essas pessoas forem com ele, a nossa igreja sofrerá perdas grandes. Sim, precisamos achar uma solução. Isso é um problema. Sim, as consequências serão graves. O presbítero Shi é atencioso e tem as ideias dele. Se ele pode aceitar a Relâmpago do Oriente, essa questão não é simples. A Relâmpago do Oriente pode ter a obra do Espírito Santo ou uma luz nova. Deveríamos comungar com ele para ver por que ele aceitou a Relâmpago do Oriente, para podermos investigá-la direito. Fala sério, isso é necessário O que tem para mesmo. investigar? A Relâmpago do Oriente crê numa pessoa. Vale a pena apurar isso? É Exatamente. isso mesmo. Deveríamos discutir com ele. Você entende a Bíblia. Por que crê numa pessoa? Exato. Veremos o que ele diz. Isso. Eu vou lhe perguntar. Por que acredita em uma pessoa? Você não está traindo o Senhor Jesus? Exatamente. Se ele não for dissuadido, se não se arrepender, vamos expulsá-lo. Se ele ainda tentar conquistar nosso povo e roubar nossas ovelhas, vamos chamar a polícia. Isso, chamar a polícia. Polícia? Isso não é correto, é? O que há de errado? Ele está levando as nossas ovelhas. Exatamente. Você é muito jovem. Considera tudo simples. Agora o mais importante é como vamos resgatar o presbítero Shi. Isso. Entretanto, nós não podemos nos precipitar. Vamos ver exatamente quais são as opiniões dele. E depois disso, Será que Presbítero Shi, tem outra coisa que eu não entendo. O Senhor Jesus prometeu: vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Sim. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. O Senhor Jesus ascendeu e foi preparar-nos um lugar. Esse lugar é no céu, sem dúvida nenhuma. Certo. Se o Senhor tivesse retornado, ele deveria ter nos arrebatado para o reino dos céus. Amém. Ainda estamos na terra. Não fomos arrebatados. Sim, não fomos. Você diz que o Senhor retornou, mas eu não entendo. Isso mesmo. Como é possível que Que história é É, se o Senhor retornou, então por que ainda estamos na Terra? Isso mesmo. Isso mesmo. Você diz que o senhor retornou, mas nós estamos aqui e não fomos arrebatados. Não fomos. Como pode provar que o senhor retornou? O que você está dizendo não está de acordo com a Bíblia. Isso mesmo. Sim, se o senhor tivesse chegado, certamente teríamos sido arrebatados. Com a Bíblia. Após a ascensão, o Senhor Jesus foi preparar-nos um lugar. Mas você sabe como ele preparou esse lugar? Você sabe que obra deveria ser feita ao prepará-lo? Isso. Você tem certeza de que o que o Senhor preparou foi para entrarmos vivos no céu ou foi para entrarmos no âmbito espiritual após a morte? No mundo religioso, muitos esperam que o Senhor os arrebate para o reino dos céus. Mas será que já pensaram sobre onde fica o reino dos céus? Para onde são arrebatados os que acolheram o Senhor? Eles são arrebatados para o céu para encontrar o Senhor. Isso mesmo. É assim mesmo? Como as pessoas podem viver nas nuvens? É. Uma pessoa de carne pode viver depois de ser arrebatada para as nuvens? Elas são arrebatadas para o céu. Sim. O céu, o reino espiritual, é para onde as pessoas vão depois de morrerem. Sim. Então, crer que entrar no reino é ser arrebatado para o céu não é só noção e imaginação do homem? Transformamos a entrada no reino dos céus numa questão simples. Isso é irrealista. Isso não pode ser verdade. O reino dos céus fica no céu ou será que é na terra? Ei, é o reino dos céus. É claro que fica no céu. Isso Amém. mesmo. Se fosse na Terra, ainda seria chamado de Reino dos Céus? Mas que pergunta! O reino dos céus deveria estar no céu.
Vamos ver o que a oração do Pai Nosso diz sobre isso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há profecias do livro do Apocalipse. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Estes são os que vieram da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. Amém. As palavras do Senhor são cristalinas. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Então onde fica o reino dos céus? Onde fica o reino dos céus? Os reinos deste mundo? Que conversa é essa? Então fica na terra? Isso. O Senhor chega à terra, portanto o reino dos céus está na terra. Sim. Onde ele estiver, é lá que está o reino dos céus. O Senhor preparou um lugar para nós. Isto é, ele preparou famílias para o povo escolhido de Deus na terra, com o contexto apropriado e a chance de receber o Senhor e participar do banquete. Portanto, o lugar onde nasce o povo escolhido de Deus e em que contexto eles aceitam a obra de Deus foi pré-determinado por Deus. Isso. E quando o Senhor disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que ele quis dizer? Eu realmente não sei. Agora Deus se tornou o Filho do Homem e veio à Terra. Portanto, como povo escolhido de Deus, nós nascemos nos últimos dias e viemos à Terra para aceitar a obra e a salvação de Deus. Isso é o que significa preparar-nos um lugar. Sim, a luz nessa terra. Então isso que é preparar-nos Preparar um lugar para nós é isso. Há um mistério nisso. Sim. O Senhor voltou e está realizando sua obra de julgamento nos últimos dias. Ele já ganhou um grupo de pessoas que está expandindo o Evangelho e o reino de Deus. É evidente que o reino de Deus já apareceu na terra. Amém. Quando o grande desastre terminar, os reinos de Satanás serão destruídos. As forças malignas que resistem a Deus serão destruídas. E o reino de Cristo se concretizará na terra. Sim. O reino de Cristo se concretizará na terra? Com certeza, está de acordo com a Bíblia. Sim, já li inúmeras vezes o livro do Apocalipse e só agora entendo a que essa profecia está se referindo. Sim, graças a Deus. O reino dos céus não deveria estar nos céus? Por que estão dizendo que está na terra? Eu sei. Eu também não entendo. O Você mistério não do deveria deles. ouvir. Sim. Presbítera Van, irmã Liu, resistimos a Relâmpago do Oriente todo dia. Está claro que eles acreditam numa pessoa. Como puderam ir ouvir os sermões deles? Exatamente. Exato. Estão confusas. Sim. Eu os chamei hoje para salvar o presbítero Shi. Seja como for, temos que trazê-lo de volta. Temos. Quando se trata desse assunto, temos que ser firmes e não nos deixar desorientar. Isso. Sim, isso aí. Pastor Chan, temo que você não conseguirá trazer Shi e Soen de volta. Eu os ouvi ler algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso e a luz nelas. Elas revelaram alguns mistérios da Bíblia. Sim. Ao ouvir essas palavras, achei que eram conhecidas. Elas têm a mesma autoridade e poder que as palavras do Senhor Jesus. Elas estão de acordo com a Bíblia. Inicialmente, achamos que eles não tinham lido a Bíblia e a negavam, mas não é bem assim. Eles entendem a Bíblia de uma forma mais pura. Eles acreditam que as palavras de Deus Todo-Poderoso são as palavras atuais de Deus e sua obra dos últimos dias. Sim. Se as palavras de Deus Todo-Poderoso realmente são as palavras do Espírito Santo para as igrejas, então não seria um erro não investigar? Se perdermos a chance de acolher o Senhor, então seremos nós que sairemos perdendo. As palavras dele não podem ser as palavras do Espírito Santo. Exatamente. Mesmo que elas venham do Espírito Santo, isso não tem nada a ver com a volta do Senhor. Sim, isso mesmo. Se o Senhor voltou, o Espírito Santo deveria revelar isso primeiro a nós. Isso mesmo. Tem razão. Somos pastores e presbíteros. E o Senhor não nos abandonaria. Amém. Eles não podem receber a obra do Espírito Santo primeiro. Sim. Isso mesmo. Os pastores serão os primeiros a saber quando o Senhor voltar. Serão.
Os pastores e os presbíteros não sabem disso. O que eles acreditam é falso. Exatamente. Com a compreensão do presbítero Xi, ele não aceitaria a Relâmpago do Oriente sem ponderar. Ele só aceitou Deus Todo-Poderoso depois de ler muitas de suas palavras, ser inspirado e sentir que era a voz de Deus. Se quisermos determinar se ele foi ou não desorientado, devemos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e ver se elas são a verdade. Disse que o Senhor deveria primeiro revelar seu retorno aos pastores, mas está errado. Quando o Senhor Jesus chegou, ele não revelou isso aos sumos sacerdotes, escribas ou fariseus. Isso. O Senhor não aparece às pessoas com base no status delas. Os que seguiam o Senhor Jesus naquele tempo não eram pessoas comuns? O Senhor não escolhe favoritos. Os que permanecem atentos e que reconhecem a voz do Senhor podem recebê-lo. Não estivemos atentos e esperando a vinda do Senhor? Então, se o Senhor voltar, ele não nos abandonará. Sim, isso mesmo. Nós que acreditamos no Senhor, estamos atentos, aguardando o retorno dele. Todos nós achamos que ele não nos abandonará. Mas será que os fatos se alinham com o que imaginamos? Ninguém pode dizer com certeza a quem o Senhor aparecerá primeiro. Mas o Senhor age com muita sabedoria. O Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. As palavras nos dizem que se estão testificando sobre o retorno do Senhor e o Senhor está lá fora batendo a porta, deveríamos recebê-lo e investigar. Não podemos esperar como tolos. Agora, as declarações do Espírito Santo estão testificando o retorno do Senhor. É o Senhor que está batendo a nossa porta. Sim. Se não buscarmos e investigarmos, podemos perder a chance de receber o Senhor. Buscar o quê? Buscar onde? Exatamente. A maneira como o Senhor chega está na Bíblia. Devemos nos ater à Bíblia. Sim. A Bíblia nos disse: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ei-lo ali, não lhe deis crédito. Amém. Surgirão falsos cristos desorientando as pessoas durante os últimos dias. Qual seja a igreja em que você acredita no Senhor, mantenha-se firme e espere. Isso é o certo. Sim. Exato. O pastor Chan está certo. É correto nos atermos à Bíblia. Não precisamos buscar e investigar. Isso. Devemos ficar no lugar em que acreditamos. É verdade. Verdade. Nós temos que nos ater à Eles Bíblia. estão sendo Isso mesmo. Não há problema em nos atermos apenas agora. Presbítero Xi. Estão todos aqui. Olá, presbítero Xi. Bem na hora. Venha. Sente-se. Tá bem. Xi veio na hora certa. Hoje vamos ouvir o que ele está fazendo aqui? O presbítero Xi tem a dizer. Presumo que todos saibam que aceitei a Relâmpago do Oriente. Eu vim aqui hoje discutir esse assunto com todos vocês. Discutir o quê? Traiu o Senhor ao crer na Relâmpago do Oriente. Você não se arrepende e ainda quer nos desorientar. Exato. Ei, ele é nosso irmão em Cristo. Se você falar, seja cordial. Son En, sei que sua crença na Relâmpago do Oriente é fruto de ter sido desorientado. Não culpamos você. Ainda é o presbítero na nossa igreja. Quando você retornar, será bem-vindo. Sim. Apesar de ter se desviado crendo na Relâmpago do Oriente, nossa igreja não se lembrará disso, nem o expulsará. Você deveria se apressar e voltar. Tudo pode ser como era antes, divulgando o Evangelho e servindo ao Senhor. Isso. O pastor Chan quer o seu melhor. Vamos lá, se arrependa. Sim. Pastor Chan, eu aceitei a Relâmpago do Oriente após um período de investigação. Li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso que me esclareceram o coração. Isso esclareceu as minhas confusões e revelou muitos dos mistérios da Bíblia. Sinto que é mesmo o Espírito Santo falando às igrejas. Quem tem ouvidos deve ouvir isso. Sim. Então, ultimamente, eu carrego um fardo no coração. Tenho que comungar com vocês o que ganhei e também o que ouvi, e fazer com que venham investigar. As palavras de Deus Todo-Poderoso são as declarações do retorno do Senhor Jesus. Eu recebi o Senhor. Primeiro, preciso lhes contar essa boa nova. Presbítero Xi, você entende a Bíblia.
A Relâmpago do Oriente acredita numa pessoa. Como você pode dizer que é a voz de Deus? Exatamente. Você não sabe que eles acreditam numa pessoa? Se acredita numa pessoa e segue a senda errada, os seus anos de crença no Senhor não serão desperdiçados? É uma pena. Estamos preocupados com você. O presbítero Tan tem razão. Ao aceitar a Relâmpago do Oriente, você acredita numa pessoa. Isso é uma traição ao Senhor Jesus. Sim. Você cometeu um grande erro. Sim. O Senhor Jesus em que acreditamos também não era uma pessoa? Mas alguém reconheceu que ele era Cristo? Que ele era o próprio Deus? Ele perguntou a seus discípulos: quem dizeis vós que eu sou? Alguns diziam que ele era um professor. Outros que era um médico. Alguns até disseram que ele era um profeta. Somente Pedro disse: tu és o Cristo. E o que disse o Senhor Jesus? Ele disse que era a instrução do Espírito Santo. Se não fosse, ninguém teria reconhecido que o Senhor Jesus era a manifestação de Deus. Naquela época, todos os fariseus condenaram o Senhor Jesus. Diziam que o Senhor Jesus era de Nazaré, filho de carpinteiro. E muitos viam a crença em Cristo como a crença em uma pessoa. Isso era muito normal naquela época. Agora, o Partido Comunista também condena a Relâmpago do Oriente como faz o mundo religioso. Dizem que se trata de acreditar numa pessoa, não em Deus. Se você tivesse nascido na época do Senhor Jesus, também não o teria condenado assim? Acreditamos no Senhor Jesus. Como poderíamos condená-lo? Isso mesmo. Você acredita no Senhor Jesus agora porque não o viu. Acredita de acordo com a Bíblia. Se viu mesmo que o Senhor Jesus apareceu como Filho do Homem, então é difícil dizer se você realmente seria capaz de aceitá-lo e segui-lo. Depende de você ser ou não uma das ovelhas de Deus. É verdade que as ovelhas de Deus podem ouvir sua voz. Nossa crença no Senhor Jesus agora é baseada na Bíblia. Sem a Bíblia, não acreditaríamos no Senhor Jesus. Amém. Esse é o seu caso. Agora você acredita no Senhor Jesus com base na Bíblia. Então, sem a Bíblia, você não acreditaria nele. Isso prova que você acredita na Bíblia e não no Senhor Jesus. Você só reconhece a Bíblia e não o Senhor Jesus. Portanto, quando o Senhor Jesus retornou, você não pôde reconhecê-lo. Exatamente. Eu falei isso. Ele tinha toda a razão. Presbítero Xi, você sabe que a Relâmpago do Oriente crê numa pessoa. Por que a aceita? Por quê? Isso é saber que está agindo errado. Sim. Como você explica isso? Eu acredito em Deus Todo-Poderoso porque ele expressou muitas verdades. Pense nisso. De onde vem a verdade? As pessoas podem expressá-la? Desde a criação do mundo, alguém foi capaz de expressar a verdade? Somente o Filho do Homem encarnado pode expressá-la. Sim, sim. Se essa pessoa não veio de Deus, como poderia expressar verdades? Você ainda não consegue ver o que é homem e o que é Deus? O Senhor Jesus também aparentava ser uma pessoa, mas tinha essência divina e o Espírito Santo vivia nele, então podia expressar a verdade. Deus Todo-Poderoso aparenta ser uma pessoa, mas tem essência divina e o Espírito Santo vive dentro dele. Por isso, ele pode expressar essas verdades. O Senhor Jesus profetizou: como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem já chegou. Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. O Senhor Jesus disse que as ovelhas de Deus podem ouvir a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, por isso aceitei Deus Todo-Poderoso. E com base em que você diz que esse Filho do Homem é Deus Todo-Poderoso? Com base em quê? Porque o Senhor Jesus já profetizou. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora, Deus Todo-Poderoso expressou essas verdades, e isso cumpriu a profecia do Senhor Jesus. Essa é uma questão óbvia. Todas as pessoas lúcidas podem ver. Somente Deus pode expressar a verdade. Amém. Amém. Durante séculos, muitas pessoas acreditaram em Deus. Pensem, quem pode expressar a verdade?
Nenhuma delas. Isso. Agora, Deus Todo-Poderoso expressa verdades. Só esse ponto já prova que ele é o Filho do Homem. Por que vocês não acreditam? Não deveriam ler as palavras de Deus Todo-Poderoso? Sim. Eu li algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso e fui esclarecida. Ele pode muito bem ser a aparição do Filho do Homem e o Senhor Jesus retornado. Sim. O Senhor aparece como o Filho do Homem nos últimos dias? Isso é impossível. Isso mesmo. A Bíblia afirma: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu há de vir, como para o céu o vistes ir. Amém. Ele ascendeu aos céus em seu corpo espiritual ressuscitado. Quando o Senhor voltar, deverá ser nessa mesma forma. Exatamente. Como ele viria como Filho do Homem. É isso mesmo. Isso está expresso na Bíblia. Exato. Ao investigar o caminho verdadeiro e acolher o Senhor, todo o mundo religioso, seja o cristianismo, o catolicismo ou a ortodoxia oriental, cometeu um erro vital. Eles não baseiam acolher o Senhor nas profecias ditas pelo Senhor Jesus, mas nas palavras do homem ou nas palavras dos anjos. Quando se trata de acolher o Senhor, as palavras de Deus são nosso padrão. Sim. O Senhor Jesus deixa claro: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. As palavras do Senhor Jesus são claras. O Senhor voltará como Filho do Homem. Ele se tornará carne para aparecer e operar. Você está errado. O Filho do Homem aqui se refere ao Senhor Jesus. Isso. Esses versículos são profecias do Senhor Jesus sobre seu retorno. Como poderiam se referir ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus também disse: porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Agora Deus Todo-Poderoso apareceu. E além de sofrer a repressão do governo do PC chinês, sofreu a rejeição do mundo religioso. As palavras do Senhor já foram cumpridas. E isso é um fato que ninguém pode negar. Sim. Deus Todo-Poderoso é o Filho do Homem dos últimos dias. Se você ainda não busca e investiga, e ainda condena as palavras do Espírito Santo, então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E você nunca alcançará a salvação de Deus. Nunca mais terá a chance de ver Deus. Com certeza. Se as palavras de Deus Todo-Poderoso são o Espírito Santo falando às igrejas, não podemos julgar e condenar às cegas. Se condenarmos a aparição e a obra de Deus, blasfemaremos contra o Espírito Santo. Isso não será perdoado nesta vida nem na próxima. Que blasfêmia contra o Espírito Santo. Não exagere. Exatamente. Como crentes no Senhor, todos os nossos pecados foram perdoados. O Senhor já nos justificou. Amém. Acreditamos na promessa do Senhor Jesus, que Ele virá com as nuvens e nos arrebatará para o reino dos céus. Amém. Não acreditamos em mais nada. Isso mesmo. Só o Senhor Jesus pode nos salvar e nos levar para o reino dos céus. Amém. Shisoen, sua fé em Deus Todo-Poderoso é uma traição ao Senhor Jesus. Arrependa-se e confesse ao Senhor. Blasfemar contra as palavras do Espírito Santo é blasfemar contra o Espírito Santo. É exatamente desse jeito. Sim. Deixe-me ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Não vai ler nada. Não vamos ouvir. Estão com medo de quê? Ouça e saberemos se as palavras são ou não a verdade. Já temos a verdade. Por que teríamos medo? Deixe eu ler. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que não conheciam o Messias eram todos capazes de se opor a Jesus, de rejeitar a Jesus, de difamá-lo. Os que não entendem Jesus são todos capazes de rejeitá-lo e de injuriá-lo. Ademais, são capazes de ver a volta de Jesus como desorientação de Satanás. E mais pessoas irão condenar Jesus retornado à carne. Isso tudo não os deixa com medo?
O que vocês enfrentarão será blasfêmia contra o Espírito Santo, a ruína das palavras do Espírito Santo às igrejas e o desdém de tudo que é expresso por Jesus. O que vocês podem ganhar de Jesus se estão tão atordoados? Como vocês podem entender a obra de Jesus quando ele retornar à carne sobre uma nuvem branca se vocês se recusam a perceber seus erros? Digo-lhes isto. As pessoas que não aceitam a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, blasfemarão contra o Espírito Santo. E são a categoria que será destruída. Vocês simplesmente desejam a graça de Jesus e desejam desfrutar o ditoso reino dos céus, mas nunca obedeceram às palavras proferidas por Jesus e nunca aceitaram a verdade expressa por Jesus quando ele retorna à carne. O que vocês oferecerão em troca pelo fato de Jesus voltar sobre uma nuvem branca? É a sinceridade na qual vocês repetidamente cometem pecados e depois confessam da boca para fora várias vezes? O que vocês oferecerão em sacrifício a Jesus que volta sobre uma nuvem branca? Seria o capital dos muitos anos de trabalho pelo qual vocês se exaltam? O que vão oferecer para fazer o Jesus retornado confiar em vocês? Seria essa a natureza arrogante de vocês que não se submete a nenhuma verdade? Essas palavras têm autoridade. É o mesmo tom de quando o Senhor Jesus denunciou os fariseus naquela época. Sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nesta vida nem na próxima. Eu também acredito. Chega! Pare de nos assustar. Shisoen, estamos gentilmente exortando a se arrepender. Exato. Isso. Mas e você? Além de não gostar disso, está dizendo que estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Exato. Estou lhe avisando. Cremos no Senhor há anos. Assustar-nos não adianta. Isso mesmo. Muito bem. Se insiste em acreditar na Relâmpago do Oriente, não há nada a ser dito entre nós dois. Vá embora. Não é bem-vindo aqui. Vai embora. Saia daqui. Saia logo. Daqui pra frente. Você não tem permissão pra pregar pra nós. Nem poderá vir à nossa igreja e roubar ovelhas. Se você fizer isso, eu não vou me conter. Irmão Mal, o que está fazendo? Servimos juntos ao Senhor todos esses anos. Agora o Senhor Jesus voltou. Eu não quero ver vocês abandonados pelo Senhor. Peço-lhes que não condenem o Filho do Homem encarnado. Blasfemarão contra Deus e ofenderão o seu caráter. Sim. Quando vocês forem punidos, será tarde para se arrependerem. Isso mesmo. Você espalha heresias, mas afirma que blasfemamos contra Deus. Deveria ser amaldiçoado. Você é detestável. Vai embora agora! Anda! Soma daqui! Saia da nossa igreja! Vai embora! É assim que vocês tratam nosso irmão? Vocês são crentes mesmo? Irmão Han, você é perspicaz e tem discernimento. Deveria buscar a verdade. Sim. Você é diferente do pastor Chan e do presbítero Dan. Agora os desastres estão mais graves. E Deus já falou. Você não quer mesmo ouvir a voz de Deus e receber o Senhor? Se perder essa oportunidade, você cairá nos desastres e será tarde para se arrepender. O livro do Apocalipse prediz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é dito 7 vezes no total. Se quiser receber o Senhor, você deve ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Isso mesmo, irmão Han. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades, e aos poucos as ovelhas de Deus se voltam para Ele. Você deveria se apressar para ler essas palavras e ver se elas são a verdade. Após ouvir a voz de Deus, você receberá o Senhor. Você testifica que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e que Ele expressou essas verdades. Isso prova que a profecia do Senhor Jesus foi cumprida. Amém. Graças a Deus. Agora parece que
Se não aceitarmos as verdades que o Senhor expressou em seu retorno, não ganharemos a verdade nem a vida e não entraremos no reino dos céus. Sim. Graças Ei, a Deus. Eu discordo de vocês. Cremos no Senhor, nossos pecados foram perdoados. Entraremos no reino dos céus. Amém. Certo. Você está negando a salvação do Senhor Jesus. Paulo disse: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor não nos vê pecadores. Não entraremos no reino dos céus? Amém. Exatamente. Exato. Entrar no reino dos céus não é tão complicado. Se os nossos pecados forem perdoados, podemos entrar no reino dos céus? Pode nos responder essa pergunta com clareza? Sim. Claro. Quanto a entrar no reino dos céus, não podemos seguir as palavras do homem. O que é crucial é seguir as palavras do Senhor. Sim. O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que segue a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Veja, as palavras do Senhor são muito claras. Somente aqueles que seguem a vontade de Deus podem entrar no reino dos céus. O que significa ser alguém que segue a vontade de Deus? Isso. Você tocou no ponto mais importante. Para responder, tenho que começar daqui. Como crentes no Senhor, somos perdoados dos pecados. Mas depois de perdoados, ainda podemos pecar com frequência. Nós vivemos todos os dias neste ciclo vicioso de pecar e confessar, confessar e pecar, sem nos libertar dos grilhões do pecado. Sim. Continuamos a mentir, enganar e viver em pecado. Diga-me, isso não é um fato? Sim. É um fato. Pessoas assim estão qualificadas para entrar no reino dos céus? Os seres humanos corruptos vivem em pecado. E mesmo com o perdão, ainda pecam com frequência. As pessoas que pecam com frequência podem se submeter a Deus? Elas são pessoas que seguem a vontade de Deus? Não são. Isso mesmo. Se só crermos no Senhor e formos perdoados, não seremos qualificados para entrar no reino. Sim. Só os que acolhem o Senhor em seu retorno, que experimentam o julgamento de Deus nos últimos dias e são purificados, são os que seguem a vontade de Deus. Só esse tipo está qualificado para entrar no reino dos céus. Eu entendo. Sim. Isso faz sentido mesmo. O Senhor disse: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Agora, o Senhor Jesus se tornou carne e veio à terra, para fazermos um banquete com Ele. O Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. A profecia foi Agora, essa profecia foi cumprida. E quem puder ouvir a voz de Deus, poderá participar do banquete com o Senhor. Graças a Deus Então é Todo-Poderoso. Graças a Deus. Agora Deus Todo-Poderoso chegou e expressou todas essas verdades. E as pessoas podem ler as palavras atuais de Deus e aceitar sua obra atual. Isso não é participar do banquete? Sim. Isso mesmo. Agora, Deus Todo-Poderoso está formando um grupo de vencedores. Esses vencedores são as pessoas que seguem a vontade de Deus e estão qualificadas para serem levadas por Deus ao seu reino. Amém. Então é isso que está acontecendo. Graças a Deus. Quando explica assim, eu entendo. Ser perdoado de nossos pecados é graça de Deus, mas não significa que somos santos. Confessar e pecar todo dia assim, pecar durante o dia, confessar à noite, e depois continuar a pecar. Não estamos sempre nos revirando nos nossos pecados? É assim mesmo. Sim. Não estamos qualificados para entrar no reino dos céus. Sim. Nossos pecados foram perdoados, mas não estamos qualificadas. Então a nossa crença é em vão? Se eu soubesse disso, não teria acreditado. É verdade que nós ainda costumamos pecar. Mas nestes anos, trabalhamos para o Senhor, pregando e estabelecendo igrejas e carregando cruzes. Sofremos tanto. Será que ainda não estamos qualificados? Exatamente. Acreditamos nas palavras da Bíblia. Reconhecemos com a boca e cremos com o coração. Esperamos sua vinda nas nuvens e que nos arrebate para o reino. Amém. O irmão Paulo disse que se a pessoa trabalhar duro, poderá entrar no Irmãos e reino dos céus. irmãs, quanto a acolher o Senhor e entrar no reino,
não podemos seguir as noções do homem. Sim. O Senhor Jesus nunca disse que ter os pecados perdoados e trabalhar duro garantiria entrar no reino. Se a pessoa pode ou não entrar, depende de ela acolher o Senhor e aceitar a obra do Senhor dos últimos dias. Isso é o que determina o destino das pessoas. Isso. Correto. Ao crer no Senhor, somos perdoados de nossos pecados e desfrutamos da graça de Deus. No entanto, se não aceitarmos o retorno do Senhor, ou todas as verdades que Ele expressa em seu retorno, tudo isso será em vão. Sim. Somente acolhendo o Senhor, aceitando seu julgamento dos últimos dias e sendo purificado, é possível alcançar a salvação e entrar no reino dos céus. Certo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Todo-Poderoso. Deus. Graças a Deus. Ele tem razão. Parece que acolher o Senhor é crucial para entrar no reino dos céus. Sim. Vamos ouvir o que Deus Todo-Poderoso diz. Está bem. Vamos ouvir as palavras de Deus. Ei, Todo-Poderoso. irmã, Será uma irmã, ótima experiência. falamos sobre entrar no reino dos céus. Como pôde dormir? Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se a oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra ainda maior, para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrupto. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne para guiar o homem até a nova era, e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra levou o homem a um reino superior. Quem se submete a seu domínio desfrutará uma verdade mais elevada e receberá bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Aqueles que querem ganhar a vida sem depender da verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na Terra. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar Cristo dos últimos dias será eternamente abominado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias, e não há ninguém que possa se desviar dele. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e se submeter ao seu caminho. Não pode só pensar em ganhar bênçãos enquanto permanece incapaz de receber a verdade e incapaz de aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com vida. Sua obra é pelo bem de concluir a era antiga e entrar na nova. E sua obra é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo e, em vez disso, condena-o, blasfema ou até persegue-o, você está fadado a queimar por toda a eternidade. E você nunca entrará no reino de Deus. Pois este Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer a sua obra na terra. E assim eu digo que se você não pode aceitar tudo que é feito por Cristo dos últimos dias, então você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição a ser recebida por todos que blasfemam contra o Espírito Santo é óbvia para todos. Amém. 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 Essas palavras são tão maravilhosas. palavras. São Certamente elas maravilhosas. vêm do Espírito Santo. Muito Como a voz de Deus. esclarecedoras. Sim, com certeza. Agora eu entendo que, se quisermos entrar no reino,
devemos aceitar a obra de Deus de julgamento. Livrar-nos de nossos pecados, ser purificados e nunca mais pecar. Aí estaremos qualificados. Amém. Antes nós éramos muito ignorantes. Sempre sonhávamos em entrar no reino dos céus. E mesmo assim esperávamos desfrutar de suas bênçãos. Sim. Nós nos deixamos levar pelos nossos desejos extravagantes. Sim. Eu não imaginava que o Senhor expressaria tantas verdades em seu retorno nos últimos dias, para nos salvar e nos guiar, para entrar em todas elas. Amém. Não importa como, veja, isso prova que essa é a obra de Deus nos últimos dias. Amém. Ninguém, além de Deus, pode expressar a verdade. Amém. Eu creio que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Amém. Graças a Deus. Não importa quanto o pastor o condene. O fato de Deus Todo-Poderoso poder expressar tantas verdades prova que Ele é o Senhor Jesus retornado. Amém. Graças a Deus. O Senhor não nos abandonou. Finalmente encontramos o Senhor. O Senhor realmente retornou. Sim. Agora temos uma senda para entrar no reino dos céus. Graças ao Senhor. Eu trago boas notícias. Podemos entrar no reino dos céus. O reino dos céus? Que ótimo! Sim. O Senhor voltou mesmo? Voltou mesmo. Deus Todo-Poderoso fala tão bem. Ele foi claro ao explicar a questão de entrar no reino. Entenderá assim que ouvir. Que maravilhoso! Vou ficar de olho. Entre logo e ouça. Tá bem. O tempo voa. É verdade. Pregou o evangelho por meio ano. Deve ter ganhado muitas pessoas. Sim, deve mesmo. Dessa vez fui a Hunan, Anhui, Shandong, Shanxi, muitas províncias. Uau, tantos lugares. Eu acho que ganhei mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil são resultados muito bons. Irmão Xi, quero espalhar o evangelho. Mas eu não sei como. Fale sobre sua experiência conosco. Sim, fale um pouco Todos nós disso. queremos ouvir. Nesses 6 meses, contatei muita gente. Vi a condição sombria de todas as denominações diferentes. As pessoas são frias na fé e não são amorosas. As reuniões delas não têm a obra do Espírito Santo. As igrejas ficaram desertas. O espírito dos crentes está empobrecido. É uma pena. Para receber o Senhor, alguns não se atrevem a se casar ou fazer negócios. Alguns não ousam se despir quando dormem. Elas temem que o Senhor volte à meia-noite e sejam abandonadas. Nós já fomos assim também. Já fomos também. Alguns jejuam e oram com frequência e não obtêm a revelação do Espírito Santo. A fé deles esfriou
E alguns voltaram para o mundo. Que pena. Sim. Algumas pessoas estão ansiosas para que o Senhor apareça. Elas vendem tudo o que têm e saem buscando o Senhor. E depois? Vão à falência e ainda não o encontraram. Existem pessoas assim mesmo. Já ouvi falar disso. Sim, existe. Como essas pessoas viverão no futuro? É isso que eu estou pensando. Ao ver o estado dessas pessoas, pensei nestas palavras de Deus. Elas são pobres, lastimáveis, cegas e perdidas, lamentando na escuridão. Onde está o caminho? Como anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, desça repentinamente e disperse as forças da escuridão que oprimem a humanidade há tantos anos. Quem pode saber até que ponto elas esperam ansiosamente e como anelam dia e noite por isso? Mesmo num dia em que a luz passa brilhando, essas pessoas profundamente sofridas permanecem presas em um calabouço escuro sem esperança de libertação. Quando deixarão de chorar? Terrível é o infortúnio desses espíritos frágeis que nunca receberam descanso e que há muito tempo são mantidos presos nesse estado por laços impiedosos e por uma história congelada. E quem já ouviu o som dos seus lamentos? Quem já contemplou seu estado miserável? Amém. Alguma vez já lhe ocorreu como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver o homem inocente criado com as próprias mãos sofrer tanto tormento? Amém. Se não espalharmos o Evangelho, vamos partir o coração de Deus. Sim. Quero divulgar o Evangelho. Divulgar o Evangelho não é muito perigoso? É, com certeza. Você não faz ideia. Há todo tipo de pessoas na religião. Até chamam a polícia quando descobrem que divulgamos o Evangelho. É assim mesmo. Irmão Xi, você já enfrentou esses perigos? Como não enfrentar? Muitas vezes. Já soltaram os cachorros para me pegar. Alguns jogaram fezes em mim. Como puderam fazer isso? Já me bateram com uma vara. Que coisa horrível. Que gente mais cruel. Houve uma vez em que chamaram a polícia. Assim que descobrimos, saímos correndo. Isso é perigoso demais. Sim, foi mesmo a proteção de Deus. Sim, graças a Deus. Ao pregar, se estiver interagindo com religiosos, você corre o risco de ser preso. E precisa estar preparado caso seja preso. Sim. O que acontecerá se formos presos? Presos? Mesmo não condenados, vocês sofrerão. É verdade. Sim. Existem todos os tipos de perigos. Mas não podemos ter medo deles. Com medo, como divulgar o Evangelho? Exatamente. Pregar o Evangelho é a missão do povo escolhido de Deus. Sim. Não podemos nunca escapar disso. Amém. Se alguém se despende por Deus, deve estar sempre preparado para ser preso. Deve. Quando confrontado com a morte, nunca deve reclamar ou se acovardar. Amém. Essa é a lealdade que os seres criados devem ter para com Deus. Amém. Minha vida foi dada por Deus. Devo oferecê-la a Ele. Amém. Espalhar o Evangelho é a nossa missão. Devemos considerar a intenção de Deus. Sim. Amém. Sim. Amém. 我不考虑跟随基督多么艰难，我只以遵行神旨意为天职。我也不去想以后世的福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。Vamos comer. Tá bom. Que isso? O que está fazendo? O que está acontecendo?
Shinsoen, nos reencontramos. Há 4 anos foi preso por acreditar no Senhor. Agora alguém informou que acredita em Deus Todo-Poderoso e espalha o Evangelho. Capitão! Você se recusa a mudar. Parece que não sofreu o suficiente. É ilegal acreditar em Deus? Por que ficam me prendendo? Já chega! Levem-no! Mais rápido! Você é lerdo! Quer moleza, não é? Você é o mais lerdo! Sempre demora! Quer comer ou não? Mais rápido! Anda! Vamos, crente! Anda! Espera aí. Pode pôr mais. Tá bom. Pegue! Anda logo! Anda! Anda! Mais rápido! Lauli, esse é um dos seus. Está olhando o quê? Anda! Não precisa. Tudo bem. Como você foi preso? A polícia nos seguiu muito tempo. Quando tivemos uma reunião maior, aproveitaram e me prenderam com mais 10 obreiros. Aquele encrenqueiro do Liu queria brigar comigo. Vou dar uma surra nele. Ele vai ver só. Este campo de trabalho é desumano. A polícia e os prisioneiros brigam com as pessoas. Vigiam aqueles que acreditam em Deus. Você precisa ser cauteloso. Há 4 anos, fui preso quando divulgava o Evangelho. A polícia me espancou quase até a morte. Desta vez, quase me aleijaram a perna. O Partido Comunista reprime os crentes em Deus. Eles são diabos. São. Nós estamos seguindo o caminho da cruz. Ser perseguido por causa da justiça é uma bênção. Graças a Deus. Termine de comer, você é lento demais. Vá trabalhar Vamos, agora. anda logo. Pare de enrolar. Vão trabalhar. Não está se sentindo bem? Minha audição está piorando. Mas o que houve? Os policiais me bateram. O Partido Comunista não se importa se vamos morrer. Eles só nos exploram. Se não me apoiasse no Senhor, eu não suportaria isso. Sim. Às vezes, também me sinto fraco. Confiei nas palavras de Deus para chegar até aqui. Se eu não tivesse a orientação de suas palavras e estivesse sozinho, eu não superaria isto. Estou aqui há mais de 1 ano. Não consigo ler as palavras do Senhor. Meu espírito está seco. Ei, que sermões você prega em suas reuniões? Recebeu alguma luz nova? No que tange a luz nova, recebemos. O que há? O Espírito Santo agora começou a falar. Desvendou os mistérios da Bíblia e o mistério do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus, de salvar a humanidade. Gerenciamento de 6.000 anos? E também explicou como Satanás corrompe a humanidade. Como Deus opera e salva as pessoas. O que é arrebatamento? Quem são as virgens prudentes? O que são os vencedores? Quem é o reino dos céus? Quais pessoas podem entrar nele? Como Deus determina o desfecho e a destinação das pessoas. E assim por diante.
Ler essas palavras realmente me ajudou. E eu ganhei muito. As palavras do Espírito Santo para as igrejas já foram ditas. Se quiser lê-las, acharei um livro para você assim que eu tiver a chance. As palavras do Espírito Santo para as igrejas? Sim. Não é o cumprimento da profecia do livro do Apocalipse? Shhh. Vamos lá, comunique isso logo. Ei, Lauli, alguém da sua família o visitou? Minha esposa veio há pouco tempo. Anda logo, para de enrolar. Tá bom. É difícil para ela ficar sozinha. Claro. Primeiro vamos discutir como Deus opera e salva as pessoas. Nós sabemos que as pessoas que Deus criou no início eram santas e não tinham pecado. Depois de corrompidas por Satanás, viviam em pecado e evitavam e traíam a Deus, que começou sua obra de gerenciamento para salvar a humanidade. A obra de salvação de Deus tem o objetivo de salvar as pessoas do poder de Satanás e fazer com que elas se livrem do mal e voltem para Deus. Vou recitar-lhe uma passagem. Ótimo. Assim é o gerenciamento de Deus. Entregar a humanidade a Satanás, uma humanidade que não sabe o que é Deus, o que é o Criador, como adorar a Deus ou por que é necessário submeter-se a Deus e permitir que Satanás a corrompa. Por etapas, Deus retoma o homem das mãos de Satanás até que o homem plenamente adore a Deus e rejeite Satanás. Esse é o gerenciamento de Deus. O propósito disso é ganhar um grupo que adore a Deus e se submeta a Ele. Embora elas tenham sido corrompidas por Satanás, já não veem Satanás como seu pai. Elas reconhecem a face repulsiva de Satanás e a rejeitam, e vêm diante de Deus para aceitar seu julgamento e castigo. Ficam sabendo o que é feio e como isso contrasta com o que é santo. E reconhecem a grandeza de Deus e a maldade de Satanás. Uma humanidade assim não trabalhará mais para Satanás, nem sequer o adorará ou consagrará. Isso porque ela é um grupo de pessoas que foram ganhas por Deus. Esse é o significado da obra de Deus, de gerenciar a humanidade. O gerenciamento de Deus. Essas palavras são novas. Primeira vez que ouço. Lauli, se pressionar esses pontos de acupuntura na sua orelha, vai começar a melhorar. Está bem. Beleza, vou embora. Som, hein? Você, desobediente! Tá correndo como rato? Vai de novo? Canalha! Seu rato! Se falar de novo em acreditar em Deus, vou trancar você! Acha que eu não consigo? Maldição! Vamos depressa! Continue mais rápido! Mais rápido! Ei, vocês aí, continuem! Anda! Mais rápido! Droga! Agora machucou sua mão? À luz do que você falou sobre o gerenciamento de Deus, conte-me mais detalhes.
Se quiser entender o gerenciamento de Deus, temos que começar pela obra de Deus na era da lei. Diga-me, por que Deus emitiu leis para as pessoas? Porque no início as pessoas eram como bebês, não entendiam nada. Não adoravam o Deus verdadeiro, nem sabiam como viver. Não sabiam que matar ou roubar era pecado. Deus emitiu leis e mandamentos segundo o seu plano e orientou as pessoas a viver na terra. Mostrou-lhes quem é o verdadeiro Deus, como deveriam adorá-lo e como viver para alcançar as bênçãos de Deus. Por isso, a humanidade teve uma vida normal e foi definido um alicerce para a obra de Deus. Então foi assim. Diga-me, se Deus não emitisse essas leis, como as pessoas viveriam? Quem quisesse pecar o faria. O mundo estaria em caos. Isso mesmo. Então as pessoas não seriam da laia de Satanás? Elas seriam destruídas. As da época de Noé foram destruídas assim. A obra de Deus na era da lei foi muito significativa. Se as pessoas obedecessem às leis e vivessem sob a orientação de Deus, seriam muito abençoadas. Seriam. Mas devido à corrupção de Satanás, elas não respeitavam as leis e cometiam pecados e ofendiam a Deus. No fim da era da lei, os pecados do homem eram muitos. E Deus veio realizar a obra de redenção para salvar a humanidade corrupta. O Senhor Jesus foi crucificado pela humanidade e a redimiu. E se as pessoas o aceitassem, seus pecados seriam perdoados e viveriam diante de Deus e desfrutariam de sua graça e bênçãos. Então foi assim. Ah, chefe. Aqui, sente-se. Você tá de volta. Lavem-se rápido. A porta será trancada. O trabalho Sam, anda árduo. vá pra cama. E suas costas? O que você acha? Eu tenho que aguentar. Na era da lei, uma oferta só podia resolver um único pecado. Quando Jesus foi crucificado como oferta pelo pecado do homem, ele perdoou os pecados das pessoas. Assim, elas não seriam condenadas e mortas por violar a lei. O amor do Senhor é grande. Se cremos no Senhor Jesus e nossos pecados foram perdoados, será que nos tornamos santos? Porque nós ainda pecamos e confessamos sempre, e não nos libertamos dos grilhões do pecado. Mesmo tendo os pecados perdoados, quem vive em pecado está apto a ser arrebatado para o reino dos céus? Já fomos perdoados dos pecados. E o Senhor não nos vê como pecadores. Será que ainda não somos aptos? O Senhor Jesus fez a obra de redenção, perdoou os pecados das pessoas. Mas não fez a obra de se livrar da natureza pecaminosa do homem. Somos perdoados dos pecados por crermos no Senhor Jesus. Mas nossa natureza ainda não foi purificada. Se os nossos caracteres satânicos como arrogância e egoísmo não forem resolvidos, poderemos confessar nossos pecados ao Senhor 1000 vezes e nunca nos livraremos da nossa pecaminosidade. É como cortar alho poró. Você o corta muitas vezes, mas a raiz permanece. O que diz está certo. Muitas vezes falamos de modéstia, paciência e amor. Mas ainda podemos brigar e discutir num piscar de olhos. E odiamos as pessoas como sempre. Realmente não mudamos.
A Bíblia diz: e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, mas ainda pecamos com frequência. Não somos dignos de ver a face do Senhor, nem de entrar no reino dos céus. Portanto, o Senhor Jesus disse que Ele deve voltar nos últimos dias e expressar a verdade e fazer sua obra de julgamento para resolver a natureza pecaminosa das pessoas e salvá-las. Esse estágio da obra conclui o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus. E é o estágio mais crucial e importante da obra dentro da obra de salvação de Deus. Ei, Yon. Vamos embora. Ei, Lauli, quando você vai sair? Em breve. Em 2 semanas. Vamos? Soen. Ei. Disse que o Senhor voltaria para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento. Há uma profecia como essa na Bíblia? É claro que sim. A Bíblia tem muitas profecias sobre o julgamento dos últimos dias. O Senhor Jesus profetizou uma vez: quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Isso nos diz que o Senhor voltará nos últimos dias para expressar a verdade e guiar as pessoas para que entrem todas as verdades. Isso se refere à obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Entendi. Nos últimos dias, Deus usa a verdade para julgar e purificar o homem. Então há uma base bíblica para isso. E o que significa usar a verdade para julgar as pessoas? Vou recitar-lhe uma passagem. Tá. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras compreendem inúmeras verdades. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e a seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem rejeita Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem só com algumas palavras. Ele expõe e poda a longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Só métodos assim são julgamento. Só por esse julgamento o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus e ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. Ao ouvir isso, é mesmo possível Deus expressar a verdade e realizar a obra de julgamento nos últimos dias. Ei, Yon. Sai daqui! Entre! Divirta-se! Trabalhe mais! Vamos lá! Mais! Anda logo! Com licença, líder. Eu preciso ir ao banheiro.
Eu estou com diarreia. É sempre com você! Lao Shan, essa empresa é na nossa cidade. É mesmo? Deixe-me ver. Eu não consigo segurar. Eu vou entrar naquele beco ali. Hã? Então vai lá. Anda logo. Ah, tá bom. Deus, por favor, ajude-me a fugir. Já terminou? Lao Shi! Lao Shi! Essa não! Maldição! Você viu essa pessoa? Espera aí, cidadão. Você viu essa pessoa? Ei, senhor. Oi. Como chegar a Shanyan, no condado do Pinchi? Shanyan? Siga essa estrada para o norte por uns 50 quilômetros. Ah, obrigado. Não há de quê. Aqui, tome seu remédio. Tá. Laoli, está em casa? Quem é? Vim ajudá-lo a colher uns amendoins. Ah, quem será que é? Ei, eu atendo. Som, hein? Laoli. Entre. Irmão, como conseguiu sair de lá? Venha, entre. Tornar-se carne? Mas como assim? O Senhor retorna nas nuvens. Está escrito na Bíblia Ei, que ele voltará. acalmem-se É todos. assim? Acalmem-se. Eu quero entender Isso é mesmo um abismo. Sonen, você disse que o Senhor já retornou e se tornou carne. Eu não acredito nisso.
A Bíblia diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Essas são as palavras do Senhor. O Senhor afirma que o Filho do Homem tem poder e grande glória e que ele vem com as nuvens. Sim. Mas esse fenômeno ainda não ocorreu. Ninguém viu. Sim. Como diz que o Senhor retornou. Exato, nós não vimos. Não vimos Isso nada mesmo. disso. O Senhor retorna com as nuvens. Isso é reconhecido pelo mundo religioso. Esperamos que o Senhor venha com as nuvens e nos leve para o reino dos céus. Isso é o correto. Amém. Exato. O Senhor voltará com as nuvens. Essa é a profecia do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já que todos acreditam firmemente que esse versículo prova que o Senhor virá com as nuvens, então vamos ler a passagem com atenção. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa profecia do Senhor afirma claramente que quando a grande tribulação terminar, ele virá com as nuvens. Não se pode duvidar disso. Como não percebemos isso? Do que se trata? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Essas palavras afirmam que quando a grande tribulação estiver acabando, o sol escurecerá e a lua deixará de brilhar. As estrelas cairão e os poderes do céu serão abalados. Somente então o Senhor virá abertamente com as nuvens. Abertamente, quando a grande tribulação terminar. Esse virá com as nuvens é o mesmo do Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso se refere a como o Senhor virá abertamente com as nuvens, quando a grande tribulação terminar. Quando a grande tribulação terminar, o Senhor virá abertamente com as nuvens após o fim da grande tribulação. O Senhor só virá após a tribulação. É difícil dizer se evitaremos a grande tribulação. Será que vamos cair nos desastres? Não importa quando isso vai acontecer. Vou esperar que o Senhor venha com as nuvens. Amém. Se só esperar que o Senhor venha abertamente nas nuvens para buscá-lo, suas esperanças serão em vão. Tudo o que poderá fazer é cair nos desastres e ser punido. Ser punido? Sim. Você não ouviu o Senhor dizer? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que assim seja. Amém. Vocês deveriam saber qual será o resultado disso. Ei, teremos que sofrer infortúnios quando virmos o Senhor vindo abertamente com as nuvens? Pensem nisso. A volta do Senhor se refere a ele descer abertamente após a grande tribulação? Claro que sim. Ei, Songen, o Senhor deveria voltar com as nuvens. Existe mesmo outra maneira? Existe? O Senhor Jesus não apenas profetizou que viria abertamente com as nuvens. Também profetizou que retornaria tornando-se o Filho do Homem e descendo em segredo. Descendo em segredo? Se lermos atentamente as palavras do Senhor, vocês entenderão. O Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. A que se referem essas palavras? Como deveriam ser cumpridas? E também, eis que eu venho como ladrão. Pois se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Amém. Essas profecias são as próprias palavras do Senhor. Então, como elas deveriam ser cumpridas?
Tudo o que o Senhor diz será cumprido. Nenhuma frase deixará de ser cumprida. O céu e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor não. Todos estão cientes disso. Sim. Nós estamos Sim, o Senhor é fiel. Por quê? As profecias sobre o retorno do Senhor dizem coisas diferentes? Como exatamente ele voltará? Somente acreditar que ele voltará com as nuvens não é correto. Aí não delimitamos como ele voltará. Isso é um mistério. É difícil de explicar. É mesmo. As profecias do Senhor Jesus sobre o Filho do Homem não se referem a ele vir abertamente com as nuvens. Elas devem estar falando sobre seu retorno antes da grande tribulação. Correto. No passado, alguns estudiosos e expositores da Bíblia notaram que as profecias do Senhor mencionavam 2 métodos. Primeiro, a descida secreta. E depois a descida aberta. Primeiro descendo em segredo? Primeiro em segredo, depois abertamente. A secreta se refere à aparição e à obra do Filho do Homem antes da tribulação. Deus se tornará carne como o Filho do Homem e expressará a verdade e fará obra de julgamento a começar pela casa de Deus. Ou seja, Deus Todo-Poderoso, do qual testemunhamos, já apareceu e começou a operar. Eu leio a Bíblia todos os dias. Como foi que eu não entendi? Então o Senhor primeiro desce em segredo antes da tribulação. E depois vem abertamente com as nuvens. Correto. Quando é colocado assim, não é contraditório. Isso mesmo. Está de acordo com a Bíblia. Se tivéssemos comungado assim, entenderíamos antes. Ei! Por que isso soa como sermões da Relâmpago do Oriente? O pastor disse que os testemunhos da volta do Senhor são falsos. Amém. Os testemunhos de que Deus retornou encarnado são falsos. Amém. Prega Relâmpago do Oriente? Percebi que algo estava errado. Se estiver pregando a Relâmpago do Oriente, pode ir embora. A Relâmpago do Oriente acredita numa pessoa. Nós não ouvimos os sermões deles. Isso mesmo. Sim, eles creem numa pessoa. É o Senhor Jesus em quem cremos que é Deus. Ei, Amém. Acalmem-se todos. Somos irmãos em Cristo. Vamos conversar com calma. Vamos, sentem-se. Vamos nos sentar e continuar ouvindo. ouvir. Por que não se senta e ouve? Distinguem os sermões por denominação? Toda denominação tem pessoas que entendem a verdade e têm a aprovação de Deus. Ousa dizer que só a sua denominação tem a aprovação de Deus? Ele não nos mandou dividir-nos em denominações. Ele nos disse para amar o próximo. Sim. Se você entende a Bíblia, não há problema em ser perspicaz. Podemos explorar juntos. Devemos ouvir quem diz coisas de acordo com a verdade. Sim. Se você acha que o que eu discuto não é conforme a Bíblia, podemos comunicar e debater. Sim. O que o irmão Xi disse está correto. Não distinguir os sermões por denominação. No livro do Apocalipse, Deus falou a 7 igrejas. Ele não estava falando só para uma denominação. Sim. Cada denominação tem pessoas que Deus aprova. Não devemos nos preocupar com a denominação que ele pertence. Se sua comunhão for de acordo com a verdade e tiver luz, o que há de errado em ouvi-la? Realmente. Deveríamos ver isso como uma coisa boa. Sim. Ele está certo, é uma coisa boa. Sim. A comunhão do irmão Xi é muito boa. Sim, boa a mesmo. luz nela. Graças ao Senhor. É uma coisa boa. Hoje, o mundo religioso só reconhece que o Senhor virá com as nuvens, e não que ele retornará em segredo. Não há ninguém que consegue entender a profecia do Senhor sobre a vinda do Filho do Homem. Sim. O Senhor Jesus profetizou pelo menos 12 de vezes que quando ele voltar, será como o Filho do Homem. Uma dúzia de vezes? Será? Isso nos diz que quando se trata de receber o Senhor, o segredo é receber o Filho do Homem nos últimos dias. Quando o Senhor desce em segredo, que obra ele vem fazer? Que obra? E qual obra deve ser? O Senhor Jesus profetizou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém. E também, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse que o Espírito da Verdade virá e nos guiará a toda a verdade. A que isso se refere? Não tenho certeza. Refere-se ao retorno do Senhor nos últimos dias, encarnado expressando a verdade e fazendo a obra de julgamento. Obra de julgamento. Obra de julgamento? Obra. Mas... Antes da tribulação, Deus formará um grupo de vencedores. Depois, ele iniciará a grande tribulação. E quando os reinos de Satanás forem destruídos e a grande tribulação terminar, Deus aparecerá abertamente às pessoas. Aparecerá abertamente. Se alguém esperar até que Deus venha com as nuvens para receber o Senhor, perderá a chance de ser purificado. Sim. Isso cumpre Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que assim seja. Amém. Amém. Por que essas pessoas lamentam e rangem os dentes? Pense nisso. Elas não deveriam se alegrar e ficar felizes quando vem o Senhor? Se as pessoas veem o Senhor e não ficam felizes, e lamentam e rangem os dentes, isso prova que sofrerão infortúnios. Se recebermos o Senhor após a grande tribulação, quando ele vier abertamente com as nuvens, será tarde demais. Tarde demais para se arrepender. Sim. Aqueles que condenam Deus Todo-Poderoso receberão a punição de Deus. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Então isso significa que só aqueles que acolhem a descida do Filho do Homem e participam do banquete têm esperança de entrar no reino. Sim, você tem razão. Éramos muito ignorantes mesmo. Porque não investigamos a obra de Deus Todo-Poderoso. Fomos muito lentos para entender. Sim, verdade. Deveríamos ter ouvido antes. Isso. Deveríamos nos ater à Bíblia. Irmão Lee, você vai investigar a Relâmpago do Oriente? Esqueceu o que o pastor disse? A Relâmpago do Oriente acredita em uma pessoa. Ela não é o retorno do Senhor. Amém. Amém. Se continuarmos ouvindo, seremos desorientados. Sim. Sim, não podemos mais ouvir. Tirem esse pregador da Relâmpago do Oriente daqui. Vai embora. O que é isso? Quero ver quem ousa tocar nele. Não estou entendendo. Ele se comungou com clareza e está de acordo com a Bíblia. Por que não conseguem entender isso? O que ele disse está de acordo com a Bíblia. Sim. Pensem nisso. Por que acreditamos no Senhor? Não é para que possamos recebê-lo? Sim. Isso mesmo. Se sempre ouvirmos o pastor e não investigarmos o caminho verdadeiro, sabem qual será a consequência? Cairemos nos desastres, o que significa esperar a morte. Sim, isso mesmo. Vocês anseiam pela verdade ou não? Hein? Sente-se e continue ouvindo. Durante esses anos, ficamos esperando que o Senhor viesse com as nuvens. E isso nunca aconteceu. É mesmo. Nosso espírito está empobrecido, deplorável. Sim. Temos a rara oportunidade de ouvir um sermão bom, mas vocês não o apreciam e até querem expulsá-lo. Vocês têm consciência, por acaso? Vocês não podem agir assim. Vocês não agem de acordo com a intenção do Senhor. O irmão Xi correu riscos para vir testemunhar a aparição e a obra de Deus. Isso não é algo feito por amor? Sim. Eu me atrevo a dizer que a vinda do irmão Xi é um arranjo do Senhor. É a orientação do Senhor. Graças ao Senhor. Amém. Ele suportou inúmeras dificuldades para vir pregar o Evangelho para nós. Ele é nosso benfeitor. Sim. Vocês não o receberam bem. Em vez disso, até quiseram expulsá-lo. Essa é a intenção do Senhor. Não podemos O irmão agir Lee está assim. certo. Devemos receber esse hóspede com amor. Sim. Por melhor que seja, não vamos ouvir. Eu só vou ouvir o pastor. Vamos Só. embora. Não ouçam isso. Vamos embora. Irmão Lu. Vamos embora. Esperem, voltem para ouvir as Irmão palavras. Lu, irmão Mar. Esse é um ótimo sermão. Como pode eles não entenderem? Ele comungou tão claramente. Como eles não entendem? Esse é um ótimo sermão. Não é possível que Esse eles não foi um ótimo entenderam. sermão. Esse é o caminho Não da é verdade. possível. Irmãos, vamos encerrar a reunião, tá? Eu ainda Há mais para nós Por que não ouvirmos? ficamos? Outro dia.
Outro dia, ok? Queremos ouvir mais. Queremos ouvir mais. Por favor, Deus Todo-Poderoso diz: muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esse seja um momento de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gerenciamento de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os maus. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos à punição eterna, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho e vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que se submetem à orientação do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Amém. 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 Foi impressionante. Ótimo discurso. Essas palavras. Foi impressionante. Sim. Todos estão Vamos presentes? ver. Só hein? Agora sabemos que o Senhor voltou encarnado como o Filho do Homem. Já que o Filho do Homem veio e sua aparência é comum, como devemos reconhecer que ele é Deus encarnado? Vamos comunique isso. Por favor, comunique-nos isso. Essa é uma boa pergunta. Quanto a como recebê-lo, o Senhor Jesus já nos disse a senda. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O livro do Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Isso nos diz que a senda principal para receber o Senhor é ouvir a voz de Deus. A voz de Deus? A voz de Deus? Isso mesmo. A voz de Deus? Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou sua obra naquela época, ele vivia com um homem. Ele podia dançar, participar de banquetes e conversar. Sim. Na aparência, ele era uma pessoa comum. Sim. Entretanto, o Senhor Jesus podia expressar verdades e indicar a senda correta para a vida das pessoas, fazendo com que se voltassem para Deus. Sim, isso mesmo. Por exemplo, ele ensinou a confessar e se arrepender, a amar os outros e a perdoar as pessoas. Sim. As palavras do Senhor têm autoridade e poder. Com uma frase ele pode acalmar ventos e mares e também ressuscitar os mortos. Amém.
Ele pode revelar os segredos ocultos das pessoas. Foi ao ouvir suas palavras que muitos passaram a reconhecer o Senhor e a segui-lo. Amém. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Não importa quão normal esse filho do homem pareça ser, contanto que possa expressar verdades, guiar as pessoas a trilhar a senda certa, purificar e salvar as pessoas. Ele é Deus aparecendo e operando. Ele é Deus encarnado. Amém. Verdade. Para nós, receber o Senhor com base nisso é 100% correto. Isso mesmo. Isso mesmo. Concordo com essa comunhão. Verdade, isso está certo. Vejam, Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades e desvendou muitos mistérios da Bíblia. Ele expressou a obra, o plano de gerenciamento e a intenção de Deus. E deu às pessoas um banquete para os olhos. Isso não é Deus aparecendo e operando? Sim. Graças a Deus Todo-Poderoso. Isso é a aparição e a obra Ouvindo isso, meu coração se esclareceu. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus. E essa voz é a verdade que ele expressa. Aquele que expressa a verdade é Deus aparecendo e operando. Isso mesmo. Somente Deus pode expressar a verdade. E aquele que pode fazer isso é certamente o Senhor retornado. Sim. Ouvir a voz de Deus para receber o Senhor. Essa é a senda certa. Sim. Irmão Xi, para receber o Senhor, devemos ouvir a voz de Deus. Não entendo essas palavras. As palavras de Deus não estão todas na Bíblia. Pode haver palavras de Deus fora da Bíblia? Exato. Basta lermos a Bíblia. Temos que investigar as palavras de Deus Todo-Poderoso? Acho isso desnecessário. Diz que as palavras de Deus estão todas na Bíblia. Mas há uma base bíblica para isso? O Senhor proferiu essas palavras. O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Quando o Senhor retornar, ele expressará verdades. Essas verdades estão na Bíblia? Não. Provavelmente não. Se o Senhor Jesus ainda não nos disse algo, como isso poderia estar na Bíblia? Certo. Se lermos só a Bíblia, poderemos ouvir as verdades que o Senhor expressa nos últimos dias? Pelo visto, não Parece podemos que não ouvir. podemos. Não estão na Bíblia. Não estão. Irmão Xi, então como você ouviu a voz de Deus e recebeu o Senhor? Li muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso e passei a acreditar que suas palavras são as declarações de Deus. E então eu o aceitei. O Senhor Jesus disse que as ovelhas de Deus ouvirão a voz de Deus. Essas palavras não são falsas. O que importa não é há quanto tempo a pessoa acredita ou o conhecimento bíblico que ela tem, mas se a pessoa ama a verdade e é capaz de descobri-la. Sim. Se as pessoas com coração e espírito ouvirem as palavras de Deus, elas perceberão que as palavras de Deus são toda a verdade, que elas têm autoridade e poder, e que essa é a voz de Deus. Isso mesmo. Elas perceberão também que as palavras de Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus são ditas pelo mesmo Espírito. Elas têm a mesma autoridade e poder. Sim. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que segue a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. E o que Deus Todo-Poderoso diz? Vou ler para vocês. Está bem. Eu decido a destinação de cada pessoa não com base na idade, nem mesmo na senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas com ela possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que os que não seguem a vontade de Deus também hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. Logo, todos os punidos são punidos por causa da justiça de Deus e como retribuição por seus numerosos atos malignos. Se você não busca o caminho da vida suprido por Cristo dos últimos dias, então jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Amém. Amém. Essas palavras são extraordinárias. Sim, são mesmo. Quando li isso,
Pensei, será que não é Deus falando? Amém. 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 Cristo é o Senhor e Rei do reino dos céus. Quem pode entrar no reino dos céus e quais critérios devem ser atendidos para isso? São mistérios que somente Deus conhece. E só Deus pode falar sobre eles. Sim. Amém. 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 O Senhor Jesus disse às pessoas as condições para entrar no reino dos céus. E nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades e trouxe o caminho da vida eterna. Os que aceitam e se submetem às verdades que ele expressa podem entrar no reino dos céus e ganham a vida eterna. Amém. As palavras do Senhor Jesus e de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Isso é a mais pura verdade. Sim, é a mais pura verdade. Isso Só é a Deus mais pura desvenda os verdade mistérios do mesmo. reino dos céus. É isso mesmo. Sim. Percebi também que as palavras de Deus Todo-Poderoso têm a mesma autoridade e poder que as do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão." Amém. Deus Todo-Poderoso diz: "Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o único Deus verdadeiro, ressurreto e completo. Eu falo minhas palavras diante de vocês e devem acreditar no que eu digo. O céu e a terra podem passar, mas nenhuma letra do que eu digo jamais passará. Lembrem-se disso. Uma vez que eu a professei, nenhuma palavra jamais foi retirada, e cada uma será cumprida." A aparição e o nascimento de todas essas coisas novas eram prova da autoridade e poder do Criador. Ele merece confiança e sua palavra será realizada, e aquilo que ele realiza dura para sempre. Esse fato nunca foi alterado. Assim foi no passado, assim é hoje, e assim será por toda a eternidade. Amém. Amém. Essas palavras têm autoridade. Sim. Elas têm mesmo. As palavras de Deus Todo-Poderoso e as do Senhor Jesus têm a autoridade das palavras de Deus. Isso prova que elas são ditas por um único Espírito, que tem a mesma origem. Sim. Isso mesmo. Quem, além de Deus, ousaria dizer que suas palavras jamais passariam? Ninguém se atreveria. Sim. Deus só tem um Espírito e só existe um Deus. Isso é exatamente Deus falando com a identidade do Criador. Sim. É isso Está mesmo. certo. Está certo. É a forma exata para identificar a voz de Deus. Essas palavras são as mesmas que as do Senhor Jesus. Elas têm autoridade e poder e revelam muitos mistérios. Elas realmente têm a mesma origem. Ambas são o Espírito de Deus falando. Amém. Sim. Sei que as palavras de Deus Todo-Poderoso e as do Senhor Jesus são a verdade. E palavras ditas por um só Deus. É isso, exatamente. Também Ditas por um acredito só nisso. Deus. Ambas são Espírito de Deus falando. Por que isso não soa como a voz de Deus para mim? Essas não são palavras do homem? Sim. Acho que as palavras da Bíblia têm a maior autoridade. Só as palavras escritas na Bíblia são as palavras de Deus. Amém. Isso me deixa intrigada. É óbvio que são palavras do homem. Por que você insiste em dizer que é a voz de Deus? Exatamente. O homem não pode dizer essas O palavras. homem não pode É a dizer voz essas de palavras. Quando o Senhor Jesus realizou sua obra, ele falou muitas palavras. Essas palavras estavam registradas no Antigo Testamento? Não. Isso mesmo. Elas não estavam no Antigo Testamento. Mas as verdades que o Senhor Jesus expressou são inegáveis. Sim. Só os que amavam a verdade gostavam de ouvir os sermões do Senhor Jesus e foram capazes de segui-lo. Isso é prova suficiente de que as ovelhas de Deus podem ouvir a voz de Deus. Certo. Amém. Entretanto, por não amarem a verdade, aqueles fariseus hipócritas se apegaram à Bíblia e rejeitaram o Senhor Jesus. E até mesmo o condenaram e o crucificaram no fim. Qual é o problema aqui? Não importa como os religiosos da época condenaram as palavras do Senhor Jesus. Elas são transmitidas até hoje por quem ama a verdade. E uma parte delas foi registrada no Novo Testamento. Como se explica isso? Não importa. O mundo religioso acredita que se afastar da Bíblia é heresia. Basta nos ater à Bíblia, sem ouvir a voz de Deus. Amém. Irmãos, há muitos caminhos falsos e heréticos.
Devemos ser um pouco mais cautelosos. Sim. Para evitar sermos desorientados. Presbítera Lai, você entende a Bíblia tão bem, por que teme ser desorientada? Se não ousa investigar por temer ser desorientada, como poderá receber o Senhor? Certo. Exato. Se o Senhor retornou e nós não ouvirmos, seria uma grande perda. Sim. Deveríamos ouvir. Sim. Vamos Vamos continuar. Soen, continue. Desde que criei em Deus, Todo-Poderoso, leio suas palavras e meu coração fica esclarecido. A palavra manifesta em carne é um livro muito valoroso. O caminho da vida eterna que ele traz está neste livro. Ele me permitiu reconhecer minhas noções e caracteres corruptos. E me mostrou como Deus purifica e salva a humanidade. E me ajudou a entender verdades. Quando eu acreditava no Senhor, eu sempre dizia aos outros que fossem tolerantes, que amassem uns aos outros. Mas eu não conseguia praticar isso. Eu até costumava mentir, trapacear, tinha inveja das pessoas. Verdade. Meus caracteres corruptos eram graves demais. Eu era arrogante e convencido. Competia por fama e ganho e não me submetia a Deus de fato. Eu era tão arrogante que perdi a razão. Eu não conseguia me arrepender de verdade. Meu coração sofria demais. Esses caracteres eram graves. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que se a pessoa não resolver sua natureza pecaminosa, ela nunca se livrará dos pecados. Sim. As palavras de Deus expõem os caracteres corruptos do homem e a raiz do pecado do homem. Elas me convenceram plenamente, e quanto mais leio, mais esclarecido fico. Deus examina o fundo do coração do homem. Amém. Só Deus pode expor com detalhe a essência corrupta do homem e o fato da corrupção do homem. Sim. As pessoas se prostram diante de Deus e estão dispostas a aceitar seu julgamento. E ficam felizes em se submeter aos seus arranjos. E são conquistadas pelas palavras de Deus. Amém. Quanto mais leio as palavras de Deus Todo-Poderoso, tenho certeza de que a voz de Deus é a mais pura verdade. Amém. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Foi ótimo. Que comunhão incrível. Como suas palavras expõem a corrupção do homem. Vamos lá, leia-as para nós. Sim, leia logo essas palavras para nós. Todos nós queremos ouvir. Vou colocar 2 passagens. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: Quantos creem em mim apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim apenas para que eu possa usar meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim maior riqueza material? Quantos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo por vir? Quantos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e tomei de volta as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em raiva. Quando o homem me pediu para curá-lo, eu não lhe dei atenção e senti repulsa por ele. O homem apartou-se de mim para buscar, ao contrário, a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram sem deixar vestígios. Assim, eu digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais e há muitíssimo mais a ganhar.
Assim que demonstram um pouco de lealdade, vocês louvam a si mesmos e exigem uma recompensa por uma pequena contribuição. Vocês menosprezam os outros enquanto mostram uma módica obediência e se tornam desdenhosos de Deus ao realizarem alguma tarefa insignificante. Por terem recebido a Deus, vocês pedem dinheiro, dons e elogios. Seu coração dói quando você doa uma moeda ou duas, e quando doa 10, você almeja ter bênçãos e ser tratado com distinção. Uma humanidade como a de vocês é positivamente ofensiva de se falar ou ouvir falar. Existe alguma coisa louvável em suas palavras e ações? Aqueles que desempenham seu dever e aqueles que não o desempenham, aqueles que lideram e aqueles que seguem, aqueles que recebem Deus e aqueles que não o recebem, aqueles que doam e aqueles que não doam, aqueles que pregam e aqueles que recebem a palavra e assim por diante. Todos esses homens louvam a si mesmos. Vocês não acham isso ridículo? Sabendo muito bem que acreditam em Deus, é da delegacia? No entanto, há um homem aqui pregando a Relâmpago do Oriente. Irmão Lee, a presbítera lá chamou a polícia. Fazer isso não é entregar os irmãos? Se desperta. Sua mãe, vai, rápido. Lá está o pregador, não fuja! Fique aí mesmo! Ei, pregador! Lausanne, pare-o! Parado, não fuja! Lausanne, pare-o! Não se mexa! Pare! Não fuja! Não fuja! Pare! Não fuja! Fique onde está! Fique onde está!神旨意为天职，我也不去想以后是得福收获。既然选择爱神，就要义无反顾。不管前方道路多么艰险坎坷，不管以后还要经受多少痛苦，为了迎接神的得荣之日，我紧跟神的教宗，忠心到底。明白真理，就该为见证神而战，任何艰难险阻绝不退缩。不管以后如何，绝不辜负神的爱。不管以后如何，爱神之心永不变。
的心是何等焦急，我愿体贴身心意，担起神托付，国度福音扩展，人中道远，神是我后盾，我还有何惧怕？忠心尽好本分，不辱使命，做响亮见证，安慰身心。神赐我生命，理当还报神的爱，把真心真爱完全献给神。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备好我爱，迎接美好的明天。明白真理，就该为见证神而战。任何艰难险阻，绝不退缩。完成神的托付，此生不留遗憾。预备好我爱，迎接美好的明天。